a bênção depende de você. Ter os vasos pra Deus mandar o azeite depende de você. Mergulhar 7 vezes para ser curado depende de você. Restaurar o altar pra ser purificado depende de você. Tirar a pedra pra ressuscitar o que já morreu depende de você. Lavar o lodo dos olhos para enxergar o seu Deus. Pega o cajado, toca no mar, joga a capa e o Jordão se abrirá. Rompa a multidão, estenda a tua mão, que virtude sairá. Deus ordenou um anjo para me entregar a cura, o milagre que você precisa. A bênção já foi liberada, meu irmão. Tome posse agora, segura e comemora. Deus ordenou um anjo para me entregar a cura, o milagre que você precisa. Tome posse agora, segura e comemora. Depende de você retirar a pedra. Depende de você lavar o lodo dos olhos para enxergar o seu Deus. Pega o cajado, toca no mar, joga a capa e o Jordão se abrirá. Rompa a multidão, estenda a tua mão, que virtude sairá. Deus ordenou um anjo para me entregar a cura, o milagre que você precisa. A bênção já foi liberada, meu irmão. Tome posse agora, segura e comemora. Deus ordenou um anjo para me entregar a cura, o milagre que você precisa. Tome posse agora, segura e comemora. Pode se alegrar, pode preparar. Vai ter festa na sua casa, pode acreditar. Pode confiar, você vai ver o que Deus fez e ainda vai fazer. Porque Ele é Deus na sua vida, na sua vida. Ele é Deus na sua vida, na sua vida. Ele é Deus na sua vida, na sua vida. Deus ordenou um anjo para entregar a que você precisa. A bênção já foi liberada, meu irmão. Tome posse agora. Deus ordenou um anjo para me entregar a cura, o milagre que você precisa. A bênção já foi liberada, meu irmão. Tome posse agora. Tome posse agora. Tome posse agora. Segura e comemora. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração. Mais um culto de louvor e gratidão e adoração a Deus. Pegue a sua Bíblia, chame a sua família. Vamos agora adorar ao nosso Deus. E antes eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, revela-nos agora a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Fala conosco agora e opera milagres agora, Pai, em Cristo Jesus. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós estamos estudando os milagres no Evangelho de João. São 8 milagres, você já sabe. São 8 milagres. E nós vamos agora estudar aqui o milagre
É o sexto milagre aqui no Evangelho de João, capítulo 9. A cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Então vamos ler? Pegou sua Bíblia? Vamos ler? E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então este milagre aqui, ele teria que acontecer para que o governo messiânico de Jesus pudesse se manifestar. Este milagre da cura do cego de nascença, Jesus teria que realizá-lo para que os judeus, os fariseus, os saduceus entendessem que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, para a glória de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 31, João diz que ele escreveu este Evangelho, os milagres de Jesus, para que nós possamos entender que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, e para que creiamos no seu nome e tenhamos vida em Cristo Jesus. Então, se perguntarmos para João, por que você escreveu o seu Evangelho? Eu escrevi o meu Evangelho para que vocês possam crer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E quando vocês crerem, vocês terão vida no seu nome. Então este é o propósito de João registrar aqui estes 8 milagres. E este milagre é profetizado por Isaías, no capítulo 35, no verso 5, no capítulo 42, no capítulo 61. Então, o profeta profetizado por Isaías, ele está se revelando agora. Ele está se revelando agora, curando um cego de nascença. Curando um cego de nascença. E João Batista, ele ainda não tinha certeza. João Batista, no capítulo 11, João Batista, ele precisava ter certeza que Jesus é o Messias. E a Bíblia nos diz que João estava no cárcere, e no verso 2, e ouviu falar dos feitos, dos milagres que Jesus estava operando. E João Batista enviou 2 dos seus discípulos a perguntar, és aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Olha aqui o verso 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então Jesus mandou falar para João Batista, João, olha, eu sou o Messias. Porque Isaías capítulo 35, verso 5, Isaías capítulo 42, vários versos ali, e o capítulo 61. Está se cumprindo na minha vida. No capítulo 4 de Lucas, no capítulo 4,
Abra sua Bíblia, olha, no capítulo 4, e no verso 17, e foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos. Está aqui, ó, Lucas capítulo 4, verso 19. E pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, por isso que João escreveu o seu evangelho, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, profetizado no Velho Testamento. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, verso 18, o próprio Moisés profetizou que depois dele viria um profeta maior do que ele. O próprio Moisés profetizou, no capítulo 18, verso 15 e verso 18. Então o propósito de João é mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é este profeta, e para que você creia. E você crendo, você terá vida. Você terá vida em Cristo Jesus. Não basta simplesmente viver, não. É importante viver, mas com qualidade de vida, com vida em abundância. No capítulo 10 de João, no verso 10, o Senhor Jesus diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então você tem que entender essas verdades. No capítulo 9 aqui de João, Jesus curou este cego de nascença, para mostrar para os judeus, para os fariseus, para os seus discípulos, que ele é o Messias, que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. É interessante aqui que no verso 2, os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem foi que pecou? E Jesus respondeu: olha, nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Ele nasceu cego para que os milagres de Deus, os propósitos de Deus, a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Meu irmão, minha irmã, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Glorifique a Deus no seu viver. Glorifique a Deus. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, são dádivas de Deus. Glorifique a Deus na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Você existe para a glória de Deus. No capítulo 12 aqui de João, você pode abrir a Bíblia, João capítulo 12, verso 43. Verso 43. Apesar de tudo, muitos dos principais da sinagoga não creram em Jesus, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Capítulo 12, verso 43. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meu irmão, você tem que entender e viver para a glória de Deus. Você tem que viver e entender a glória de Deus e viver para a glória de Deus. No capítulo 4 de Lucas, no capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus no deserto, o diabo oferece para Jesus as glórias deste mundo e diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4.
Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 4. E o diabo, verso 5, levou a Jesus em um alto monte e mostrou em um tempo todos os reinos deste mundo e disse: dar-te-ei a ti este poder e esta glória, se prostrado me adorares. Olha a audácia de Satanás. Porque a glória deste mundo é minha. Verso 6, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus disse para Satanás: vai-te, Satanás. Verso 8, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Capítulo 12, verso 43. Você está mais preocupado com a glória deste mundo ou com a glória do céu? Com a glória de Deus? O que é que você tem buscado? A glória deste mundo que pertence a Satanás? Ou você tem buscado a glória de Deus? Capítulo 12 de João, verso 43. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então aqui no capítulo 9 de João, no capítulo 9, Jesus diz: olha, este homem nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Porque os fariseus, os judeus da época, criam que a criança, quando nascia com algum problema, é porque ela nascia em pecado. Igual este cego de nascença. Nasceu cego por quê? Porque ele já havia pecado no ventre da sua mãe. Olha que coisa absurda. Coisa absurda. E também os fariseus criam que a criança nascia com algum problema por causa do pecado dos pais. Por causa do pecado dos pais. É óbvio que você que é pai, você que é mãe, você tem que adorar a Deus e servir a Deus, e com certeza você terá filhos abençoados, filhos saudáveis. Então você não pode. A mãe, por exemplo, que está grávida e fuma, e usa drogas, e ingere bebida alcoólica. A mãe está grávida e não cuida da sua saúde, não cuida da sua alimentação. A criança pode nascer com problemas. A criança pode nascer com problema por causa do uso das drogas, do vício, de uma alimentação não saudável. Então nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física, para que tenhamos filhos saudáveis. Mas aqui Jesus diz: nem os pais pecaram e nem esse homem pecou. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Meu irmão, minha irmã, permita que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Pelo amor de Deus, abra o seu coração, sirva a Jesus, glorifique a Jesus, viva para a glória de Deus. E a Bíblia nos diz aqui em seguida, que Jesus, no verso 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sou a luz do mundo. Eu sou aquele que veio para abrir os olhos dos cegos. Isaías 35, 5. Isaías capítulo 61. Eu vim para abrir os olhos dos cegos. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu quero até te perguntar: você enxerga com os olhos ou com o coração? Existe uma diferença muito grande. Você enxerga com os seus olhos ou você enxerga com o seu coração?
No capítulo 4, no verso 18, de 2 aos Coríntios, a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. No capítulo 5, no verso 7, não andamos por vista, andamos por fé. Enxergamos com o nosso coração, porque aquilo que você vê com os olhos, as coisas são temporais. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. São temporais. Agora, quando nós enxergamos com a alma, enxergamos com o coração, aí nós enxergamos coisas eternas, gloriosas e maravilhosas. Tem muita gente que tem muito problema na vida porque enxergam só com os olhos. Eles não conseguem enxergar com o coração, com a alma. Não conseguem enxergar com amor, com bondade, com misericórdia, com perdão. Não conseguem enxergar, não conseguem. Fazem um pré-julgamento simplesmente com os olhos. Olha e já julgam. É por isso que Jesus, no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 1, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes sereis julgados. Por que reparas tu no cisco do olho do teu irmão, e tendo uma trave nos teus olhos? Palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Então é perigoso enxergar só com os olhos, só com uma vista. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Enxergamos com o nosso coração. Enxergamos com amor, com bondade, com misericórdia. Preste atenção em outra verdade que vou lhe dizer. Você simplesmente você enxerga, você tem vistas ou você tem visão? A visão é diferente do enxergar simplesmente. A pessoa que vive pela vista, simplesmente por aquilo que ela vê, ela não tem uma visão para o futuro. Você tem que ter visões do futuro, daquilo que Deus tem preparado para você, para a sua família. No capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia nos diz que Abraão separou-se de Ló. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 18, eles se separaram. Vamos conferir, abra sua Bíblia aí no capítulo 18. A Bíblia nos diz que, olha, tem aqui um detalhe muito interessante. Muito interessante. A separação entre Abraão e Ló. Eles se separaram. E a Bíblia nos diz que Ló ele toma a decisão pelos olhos, simplesmente por aquilo que ele estava vendo. Simplesmente por aquilo que ele estava vendo. Capítulo 14. Capítulo 13 de Gênesis. A história começa no capítulo 13, a partir do verso 7. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. E a Bíblia nos diz que Ló, ele olhou, levantando Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Verso 10, capítulo 13, verso 10. E levantou Ló os seus olhos, olhou para as campinas verdejantes perto de Sodoma e Gomorra. Ele decidiu pelos olhos. E Sodoma foi a sua destruição, a destruição da sua família. Misericórdia.
A Bíblia nos diz aqui que Abraão decidiu por fé. Abraão decidiu por fé. E Ló decidiu pelos olhos. Meu irmão, minha irmã, olha, você não pode pautar a sua vida simplesmente por aquilo que você vê. Está entendendo? Você tem que ter visões. Você tem que enxergar amanhã. Você tem que ter visões dadas por Deus. Você não pode simplesmente ficar olhando para o agora, para o hoje. Não, você tem que ter visões. Jeremias capítulo 33, verso 3, clama a mim e eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Ensine para os seus filhos a ter visões de Deus, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Nós estamos aqui em Gênesis ainda, olha, no capítulo 3 de Gênesis. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. No capítulo 3, Eva deu ouvido à voz de Satanás. Deu ouvido à voz de Satanás. E a Bíblia nos diz aqui no verso 6, ó, e vendo, olhando a mulher, aquela árvore que era boa para se comer, agradável, presta atenção, olha, agradável aos olhos. Aquilo que é agradável aos olhos hoje, pode trazer ruínas amanhã. Olha, tome cuidado com aquilo que você vê. Tome cuidado com aquilo que você vê. Tome cuidado, não tome decisões simplesmente pela vista, não. Tome decisões segundo os planos de Deus, os propósitos de Deus. Vendo Eva e a árvore, olha, agradável aos olhos. Agradável aos olhos. E Eva comeu, Adão também comeu e o resultado você sabe. Aqui no capítulo 4, Caim matou Abel. Caim matou Abel. A Eva teve 2 filhos, Caim e Abel, e Caim matou Abel. Olha que tragédia. Porque tomou uma decisão simplesmente por vista. Capítulo 9 de João, vamos voltar lá no capítulo 9 de João. Vamos voltar no capítulo 9 de João, que é o nosso tema. Então eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento que estamos participando deste culto, que você tenha visões de Deus. Ensine para os seus filhos a ter visões de Deus. Não podemos atender, às vezes, o engano dos nossos olhos. Igual Eva. Eva olhou para a árvore e viu que a árvore era agradável, mas ela não teve visão das consequências. Ela não teve visão das consequências. E a Bíblia nos diz ainda que Jesus, no verso 6 aqui de João capítulo 9, cuspiu na terra. Olha que interessante. E com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha que coisa gloriosa. Agora a pergunta que se faz é, por que Jesus com a saliva fez o lodo da terra e untou os olhos daquele cego? Por que Jesus fez isso? Porque no capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem do pó da terra. Olha que interessante. Olha que interessante. Criou o homem do pó da terra. Criou o homem do pó da terra. Então por isso que Jesus está usando a terra aqui para voltar lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7. Para que os judeus pudessem entender que ele é o Messias, ele é o Criador. E ele estava completando um milagre na vida daquele homem. Aquele homem tinha um corpo quase que perfeito,
Aquele homem tinha um corpo quase que perfeito. Este homem aqui do capítulo 9 de João, o milagre precisava se completar na vida dele. Ele nasceu cego para a glória de Deus e Jesus veio também para completar o milagre de Deus na sua vida. Ele tinha um corpo perfeito e o que estava faltando nele era enxergar. E a Bíblia nos diz que ele foi, pois, verso 7, lavou-se e voltou vendo. Agora, por que Jesus o mandou lá no tanque de Siloé? Uma curiosidade interessante. Jesus não poderia passar ali o lodo e operar o milagre já? Por que Jesus o mandou lá no tanque de Siloé? Porque é bem provável que em Jerusalém estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E esse tanque de Siloé era uma piscina até razoável. E os viajantes chegavam ali naquele tanque e se lavavam ali. Lavavam as mãos, lavavam o rosto, lavavam os olhos. Os sacerdotes também estavam ali. Por que Jesus mandou esse homem cego no tanque de Siloé? Porque os sacerdotes precisavam ver o milagre de Jesus. Os fariseus precisavam ver. Então, quando aquele homem chegou ali no tanque de Siloé e lavou os olhos, enxergou, ele fez o maior escândalo, ele gritou, ele pulou, ele ficou felicíssimo, porque agora ele podia ver. Ele podia ver. Aí os fariseus não aceitaram. Aí, aqui até o verso 41, houve aqui uma sindicância, houve aqui uma investigação, porque os fariseus, os doutores da lei, sabiam que o Messias viria e curaria um cego de nascença. Olha que interessante. Os fariseus sabiam disso, os saduceus sabiam, os doutores da lei sabiam. Mas eles não quiseram ver o milagre. Inquiriram os pais daquele homem, inquiriram os vizinhos, fizeram ali uma sabatina com aquele homem, mas olha, é você mesmo? E perguntou para os vizinhos, vocês conhecem esse homem? Conhecemos, é o nosso vizinho. Ele nasceu cego? Nasceu. Nós vimos ele nascendo, assim que ele nasceu, nós vimos que ele era cego. Perguntou também para os pais, ele nasceu cego? Nasceu cego. Mas ele é seu filho mesmo? É o nosso filho. Os fariseus não queriam ver. Tem um ditado popular que o pior cego é aquele que não quer ver. Você já ouviu esse ditado? O pior cego é aquele que não quer ver. Os fariseus aqui, os doutores da lei, não queriam ver. Não queriam ver. Agora, o pior cego é aquele que vê e não entende o que vê. Olha que interessante, olha. O pior cego é aquele que não quer ver, tá certo. Agora, o pior cego é aquele que vê e não quer entender o que vê. Você está entendendo? É por isso que Jesus aqui, ele dá uma cajadada nos fariseus, verso 41. Os fariseus ficaram inquietos, perguntaram para Jesus, o senhor está nos chamando de cegos? Eu estou chamando vocês de cegos. Estou chamando. No capítulo 23 de Mateus, Jesus várias vezes chama ali os fariseus de cegos, de hipócritas. Cegos, hipócritas. Por quê? Porque eles conseguiam ver, mas não conseguiam entender, não queriam entender aquilo que estava vendo. Você está entendendo? Olha, o pior cego é aquele que não quer ver. Agora, o pior cego é aquele que vê e se recusa a entender, a aceitar aquilo que ele está vendo. Verso 41. Se vós fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos,
por isso o vosso pecado permanece. Meu irmão, minha irmã, eu quero perguntar para você, Jesus já fez tantos milagres na sua vida, na vida da sua família. Será que você não consegue entender? Será que você não consegue ver que Jesus te ama? Será que você não consegue entender que Deus tem planos na sua vida? Será que você não consegue entender que Deus tem uma vida melhor para você, para a sua família? Será que você não consegue entender seu raciocínio? Você não consegue enxergar com a mente, com o coração? Abra os olhos do seu coração. Abra os olhos da sua alma. Volte-se para Jesus. No capítulo 18, no verso 9, eu quero mostrar para você um verso aqui, capítulo 18, verso 9 de Mateus. Se o teu olho te escandalizar, quer dizer, te fizer pecar, arranca-o, atira-o para longe. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e seres lançado no inferno. A misericórdia. Olha, a palavra dura de Jesus. Para aqueles que não querem ver, para aqueles que não querem ver. Capítulo 9 de Marcos, verso 47. Se o teu olho te escandalizar, lança fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, ande por fé. Não ande simplesmente pela vista. A sua vista pode trazer condenação para você, igual trouxe para Adão e Eva lá no capítulo 3 de Gênesis. Vendo Eva o fruto proibido, e Eva vendo, ela pensou que o fruto fosse agradável aos olhos. Não faça como Eva, que tomou decisão pelos olhos. Não faça como Ló, no capítulo 13 de Gênesis, que tomou decisão pelos olhos e perdeu a sua família. Você está entendendo? No capítulo 9 de João, aquele homem que teve a sua visão restaurada, agora ele não estava enxergando simplesmente com os olhos. A Bíblia nos diz aqui no verso 38, eu creio em ti, Senhor, e adorou a Jesus. Adorou a Jesus. E Jesus disse para ele, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos, igual os fariseus. Abra os seus olhos neste momento, abra os olhos do seu coração, da sua alma, e receba o perdão do Senhor Jesus, a restauração do Senhor Jesus. O que é que está te faltando? Este homem faltava ele ter os olhos abertos. E Jesus completou o milagre na sua vida. Jesus quer completar o milagre na sua vida. Jesus quer te salvar, quer te perdoar, quer abrir os olhos do seu coração, da sua alma. Volte-se para Jesus, porque Jesus te ama. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, faça-nos entender agora a Tua palavra, abra o nosso coração para que possamos ter visões do Senhor, visões dos Teus projetos, dos Teus propósitos nas nossas vidas. Pai Santo, Deus eterno, abra os olhos dos nossos corações, abra os olhos do coração dos Teus filhos agora, abra os olhos desta família, para que possam ver a Tua salvação, os Teus milagres. Pai Santo, Deus eterno,
Manifesta agora o teu poder, a tua graça na vida do teu filho e da tua filha. Completa agora o milagre. Completa agora o milagre neste coração e dá libertação agora. Salvação agora. Em Cristo Jesus, Pai. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.